Bom dia, graça e a paz, meus queridos irmãos, que o bendito Deus esteja nos abençoando. É muito bom esse nosso reencontro neste dia, que Jesus esteja cuidando da sua vida, da sua família. Esse é o objetivo, é o querer de Jesus estar junto de você a partir do momento que eu permito, a partir do momento que você permita que Jesus possa estar te abençoando. Meus queridos, eu vos convido para a gente ler a palavra de Deus, mas antes da gente ler, eu gostaria de fazer um convite a você. Se você puder e se você quiser, inscreva-se neste canal, deixa aí, toca aí no sino, deixa aí o seu comentário, manda sua crítica, pastor Antônio José Pereira. Muito obrigado pela sua atenção, que Jesus te abençoe. Agora nós vamos ler a palavra de Deus, essa palavra que é o alimento para nossas almas, a palavra que transforma, a palavra que é viva e eficaz. E esta palavra é inerrante, porque é a palavra de Deus. Eu convido a você para nós lermos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, um texto bastante conhecido, no versículo de número 5, que diz assim a palavra, aliás, 4, a parte B, que diz assim, o próprio Jesus, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que ainda não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, porque tudo isto é o princípio das dores. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido, lido por grandes pregadores, mas o que é interessante e o que é importante é que esse texto é o próprio Jesus, o Messias, o Filho de Deus, falando para mim, falando para você, quando ele diz, vede que ninguém vos engane. É verdade, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de rumores de guerra, e vede que vós não assustais, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Meus queridos, o próprio Jesus está aqui nos alertando, através do Evangelho, a palavra de Deus, que muitos virão, muitos se apresentarão vestidos como se fosse pastor, como se fosse, na verdade, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que cura as enfermidades, aquele que conserva. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que tenha cuidado para que essa pessoa não te engane. Mas, meus irmãos, eu gostaria de comentar com você neste dia, quando o próprio Jesus diz, quando ouvirem falarem de rumores de guerra, vede que ainda não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Nós queremos, meus queridos, falar neste dia de algo que talvez que muitas pessoas não gostam,
mas na verdade é o momento em que nós estamos vivendo. Guerras. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse quando veio falar de rumores de guerra. Rumores de guerra é aquele grupo que se levanta, mas quando veio falar em guerra. E na verdade, quando acontece guerra, sempre acontece problema, sempre a guerra deixa cicatriz, sempre a guerra deixa marcas, marca de sofrimento, marcas de dores, marca que causou muita angústia nas pessoas, porque a guerra, o sentido da guerra é guerrear. E nós tivemos momentos de guerra, guerras travadas, e a palavra de Deus nos relata que Jesus ele disse que quando ouvirem rumores de guerra, não vos assustei. Quando ouvirem falar em guerra, sabeis que ainda não é o fim, mas sim é o princípio das dores. Meus queridos, nós tivemos guerra. Em 1914 teve uma guerra mundial, de 914 a 918. A guerra mundial, a guerra tremenda. Depois tivemos uma outra guerra em 1939, e essa guerra ela durou 6 anos, de 39 a 45. Morreram muitas pessoas. É aquilo que nós falamos a princípio, a guerra deixa marcas, marca de sofrimento. Em meio a essa guerra, muitas pessoas tiveram a vida ceifada. Muitas mulheres perderam seus maridos ou vice-versa. Porque a guerra, ela causa dor, transtorno. E é muito ruim quando uma nação vive em momentos de guerra. Por exemplo, nós estamos vivenciamos esse período da guerra de 1914 a 1918 e a guerra de 39 a 45. Essa guerra morreu menos pessoas do que agora. Nesses dias em que nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma guerra mundial, que é a guerra da enfermidade, a guerra da pandemia, e muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas morreram antes do tempo, muitas famílias perderam seus entes queridos, mas a guerra, ela permanece. Mas Jesus disse, quando vocês verem essas coisas, não se atemorizem, saiba que ainda não é o fim, porém é o princípio das dores. E nós falamos a princípio que a guerra, ela causa dor, ela machuca, ela incomoda. E nós temos vivendo esse momento de guerra, não só no Brasil, mas a nível de planeta. E essa guerra, ela tem ceifado muitas vidas. Mas, meus queridos, se torna ainda mais difícil quando a guerra começa em meio à família, em meio aos familiares. Quantas mães de família, quantos pais de família têm enfrentado rumores de guerra com o seu filho, com alguém da sua família que está envolvido com o crack, com a maconha, com o cigarro, com a bebida. Isso tem causado transtorno, tem gerado guerra em meio à família. Porém, o resultado dessa guerra é deixar marcas, deixar cicatriz. Mas ainda uma outra guerra, que é aquela guerra espiritual, aquela guerra em que o próprio Satanás, ele guerreou contra Deus, querendo ocupar o lugar de Deus, querendo ser maior
ou igual, ou se igualar, ou além de Deus, a essa guerra espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar, a essa guerra espiritual. E essa guerra, meu querido, tem atingido a igreja, tem atingido o povo de Deus. Quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, que têm guerreado contra a doutrina da igreja? Quantas pessoas têm enfrentado essa guerra quando apostataram da fé, deixaram a fé, deixaram de servir a Deus por conta de rumores de guerra? E me disse lá no meio, e por falta de uma palavra, por falta de um aconselhamento, por falta de apoio de alguém, aquela pessoa se distanciou e agora está vivendo momentos de guerra constantemente. Quer ver uma das provas de pessoas que enfrentou a guerra? Nós temos exemplo, o filho pródigo. Ele enfrentou uma guerra muito forte no momento em que ele abandona a sua casa, o seu lar, abandona o seu pai, pega as suas coisas e vai embora. E ali a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha com as mulheres, com as amizades, amizade entre aspas. E a Bíblia diz que aquele jovem ali, ele agora começou a passar necessidade, passou agora a ter fome, o dinheiro acabou, a comida acabou, a roupa acabou, o calçado acabou, e a situação daquele jovem agora era precária. E aquele jovem agora ele está vivenciando rumores de guerra. A guerra da fome, a guerra do desprezo, a guerra da separação. Deixou o seu lar, deixou a sua família, mas ele vivenciou momentos trágicos, de rumores de guerra, guerra da fome, a guerra da necessidade de querer comprar um pão e não ter como comprar um pão. É guerra. Então, meus queridos, a guerra ela causa transtorno. E o mais difícil é quando essa guerra acontece na família, entre os cônjuges. Os cônjuges não se entendem mais. Os filhos não obedecem mais os pais. Na verdade, isto é resultado de rumores de guerra. Mas há uma cura para essa guerra. E a cura já aconteceu. O sangue de Cristo Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Entrega a tua vida ao Senhor. O salmista diz, Salmo 37, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Usando as minhas palavras, podemos dizer assim, entrega os teus caminhos ao Senhor e te livra da guerra, te livra das contendas, te livra da guerra do pecado, porque Jesus Cristo, ele quer salvar a tua vida. Jesus Cristo está te dizendo nesta manhã, vinde a mim todos que estás cansado, vinde você a mim que está guerreando, lutando sozinho. Eu sou o teu amparo, eu sou o teu Senhor, eu sou a torre forte, eu sou o teu escudo. Vinde a mim, todos que estás cansados. Mas, meus queridos, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele diz, tenhais cuidado para que ninguém vos engane. Que o bendito Deus te abençoe, tenha um bom dia, fica na paz e até o próximo encontro. Jesus te abençoe.